Então quer dizer que você quer fazer um lançamento de um produto digital e você não sabe como começar. Você é um especialista na área, você conhece muito bem, mas você não sabe como fazer o lançamento. Ou você até fez um curso como forma de lançamento, mas você não tem condições de cuidar de todos os aspectos de lançamento. Como é que você vai ter sucesso então no mercado digital nessas condições? Para esses casos, você precisa de ter um lançador do seu produto digital ou uma agência de lançamento, uma estrutura um pouco maior, para poder cuidar do seu lançamento. Agora, como é que você pode ter sucesso nessa relação? Que dicas eu posso dar para você não ter problemas com relação a essa parceria? O que você precisa avaliar? Tudo isso nós vamos falar nesse vídeo agora. Acompanha esse conteúdo que é importante para você. Mas antes de mais nada, eu deixo o seu like aqui para você não esquecer. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar para outras pessoas também. Vamos lá. Primeira coisa, na minha opinião, que você precisa analisar é o que é que falta para você fazer o seu lançamento. Basicamente, um lançamento vem de uma estratégia de geração de tráfego. Então, ou seja, você precisa ter alguém que faça a geração de tráfego. Estamos falando aí Facebook, Instagram, Google. Você precisa ter alguém que cuide disso. Então você tem que ter uma estratégia. O tipo de tráfego que você vai utilizar vai depender da fase do lançamento. Também, a estratégia toda de lançamento, quais são os conteúdos que você vai postar, você vai fazer lives, como serão essas lives, onde serão transmitidas, qual é o tamanho da sua audiência, que tipo de audiência complementar você precisa, qual é o momento certo de você fazer um lançamento, será que você precisa se posicionar melhor antes para depois fazer o lançamento? Então, você precisa de uma ajuda nesse aspecto todo. Também, você tem outros aspectos, por exemplo, no momento do lançamento, como é que serão as copies desse lançamento? A copy da página de vendas, a copy dos seus vídeos, a sua estratégia, se você fizer um lançamento de cobertura de carrinho, por exemplo, numa live. Então tem vários fatores que vão fazer a grande diferença para o sucesso do seu produto digital. E aí isso nos leva ao profissional que vai te assessorar. Talvez você tenha um profissional que fique com uma fatia maior do seu lançamento, mas esse profissional tem experiência em lançar produtos digitais. Isso faz uma enorme diferença. Agora, validar quem é esse profissional talvez não seja tão simples assim. E muitos, por exemplo, nunca fizeram um lançamento antes, mas se sentem preparados para fazer isso. E não necessariamente alguém que não fez o lançamento antes pode não fazer um lançamento bom. Ele pode fazer um bom lançamento, se ele seguir, por exemplo, uma metodologia. Existe a metodologia da fórmula, por exemplo, que ele pode seguir. E às vezes ele sabe como fazer isso, ainda que não tenha feito isso antes. Aí é uma questão também de você entender o seu momento. Se você vai pegar alguém muito experiente, ou se vai pegar alguém que não tem experiência, mas que efetivamente vai trabalhar fortemente para te ajudar nesse lançamento. E aí, entender o quanto isso vai te custar e como efetivamente isso vai ser pago. Porque assim, muitas vezes você pode contratar uma empresa, um lançador, e você paga um valor para ele fazer esse lançamento, ele vai cuidar das funções, só que ele não tem nenhum tipo de comprometimento em relação aos resultados. Na minha opinião, tá certo? Na minha opinião. Você sempre precisa ter alguma coisa atrelada aos resultados e algo que seja relevante. Ainda que você faça um pagamento de uma parte do valor, uma segunda parte estaria relacionada aos resultados. Talvez 100% está relacionado aos resultados, talvez você não consiga encontrar alguém para isso. Ou talvez você de fato encontre. Mas não necessariamente alguém 100% relacionado aos resultados vai ser a melhor pessoa. Então, tomar essa decisão é uma decisão difícil, mas é uma decisão importante que você precisa tomar. O segundo aspecto que você precisa pensar é justamente como vai ser organizada, sob o ponto de vista jurídico, essa relação. Porque assim, existem várias formas de você fazer isso. Por exemplo, você pode pagar como sendo um prestador de serviço. E aí essa pessoa tem uma pessoa jurídica. Ela vai fazer o quê? Vai emitir uma nota fiscal para você, por exemplo. Como é que foi feito o contrato de vocês? Opa, não tem nem contrato? Como é que você vai ter uma relação de parceria sem contrato? Será que dá para você levar tudo na base da boca? E se algo der errado? Sempre pense que algo pode dar errado. E olha, eu vou ser sincero com você. Já faz muito tempo que nós atuamos no mercado digital. E a gente já viu vários players que não deram certo.
e várias pessoas, por exemplo, que se aventuraram a fazer estratégias e não deram certo. Eu mesmo contratei uma vez, né, fiz uma parceria uma vez com coprodução para um lançador, muitos anos atrás, e não deu certo. Só que eu não tive problema nenhum com esse lançador, porque ele mesmo percebeu que não estava dando certo, ele mesmo foi lá e conversou comigo e a gente terminou a parceria e pronto, acabou. Mas nem todo mundo é assim. Talvez se você faz, por exemplo, um processo de coprodução, que você já faz a divisão do faturamento direto na plataforma, o que vai te dar um ganho, inclusive em relação a isso, e já vou falar sobre isso já já, isso facilita, por exemplo, o processo. Só que assim, você está dando às vezes uma fatia do seu ganho sem que essa pessoa tenha o envolvimento todo necessário. Então, qual é o papel de cada um? Na minha opinião, você precisa de ter alguém, se você não tem experiência no marketing digital, ou se tem experiência no sentido de não ter tempo para poder cuidar das coisas, você precisa ter alguém que te ajude no processo de direcionamento e te ajude todos nos processos das ações necessárias. Tipo, você vai fazer uma página de vendas ou correr atrás de um design para fazer uma página de vendas. O cara precisa ter essa expertise, essa possibilidade de ele fazer, ou ele precisa ter alguém que faça. Mas isso tem que ficar claro na relação entre vocês. O que é que você vai contratar à parte? Você vai contratar alguém para fazer os criativos de campanha, por exemplo? Ok. Porque às vezes também o cara vai fazer os criativos e fica uma porcaria, e aí isso representa um custo de tráfego muito maior, e o seu ROI pode cair absurdamente. Então, consequentemente, você precisa pensar, talvez precisa ter uma terceira pessoa, ou até uma quarta pessoa para fazer um lançamento decente. Mas tem que ficar claro qual é o papel de cada um. Se um cara que vai, por exemplo, prestar esse serviço, ele não tem uma agência de lançamento. Se ele tem uma agência de lançamento, ele tem uma estrutura. Se ele não tem uma agência de lançamento, é só ele, e ele vai dizer para você que vai fazer tudo. Cuidado. Porque se a pessoa é especialista em tráfego, em copy, em criativo, em edição de vídeo, whatever, provavelmente essa pessoa vai deixar a desejar no seu lançamento. E aí algumas coisas vão ficar meio desalinhadas e você pode ter problema nos seus resultados, tá certo? E também observar essa questão toda documental. Então precisa ter um contrato de prestação de serviço entre vocês dois. Tendo um contrato as coisas ficam mais simples, não deu certo, você quebra o contrato, pronto, acabou. E também estabelecer um contrato, não de longo prazo talvez, um contrato para aquele lançamento. E aí vocês vão rever as condições para o próximo lançamento. Por quê? A situação pode mudar. De repente você explodiu, e aí você está pagando um percentual muito alto e de repente você vê que não faz sentido. Ou de repente é o contrário. Ou seja, precisa de fato estabelecer uma relação contratual para você ter uma segurança jurídica em relação a isso. Ah, Anderson, quem é que pode me ajudar? Cara, tem advogados, especialistas que atendem nisso. Nos grupos de Facebook você encontra vários, mas não é grupo de Facebook de topo de funil não. Grupo de galera que já está em cursos. Na minha opinião hoje, o grupo do Novo Mercado do Ícaro de Carvalho é um grupo bem bacana e é uma recorrência, então se você tiver que assinar para você participar do grupo e tudo mais, não vai te custar caro e o curso dele, o conteúdo dele é bem bacana também. E lá você tem muita gente dentro desse grupo e te ajuda você a encontrar os profissionais certos para aquilo que você precisa. Outra opção também, o grupo de gestor de tráfego do Pedro Sobral também é bem bacana, mas ele abre ali o carrinho de vez em quando e talvez você não esteja numa janela de compra desse produto, por exemplo. Apenas como indicação de profissionais são dois grupos que eu acompanho de perto e eu posso indicar para você. E o terceiro aspecto que eu quero citar para você é sobre a parte tributária disso. Peraí, você vai falar de tributação, cara, pensa nesse aspecto rapidamente, porque a gente vê um monte de novos lançados, né? Vamos colocar o especialista como lançado ao invés do lançador, que não tem empresa, não montou uma empresa, ou tem uma empresa para atender o negócio dele, a especialidade dele, mas não tem uma empresa para atender a venda de produto digital. Então você precisa entender que você precisa ter uma empresa. E aí é o seguinte, eu vou abrir uma empresa, eu vou gastar dinheiro, calma. Talvez você possa aproveitar a sua empresa e fazer uma alteração contratual, talvez valha a pena você abrir mesmo, e o custo que você vai ter de abertura é pouco. E a manutenção dessa empresa também é pouco. Só que você já está regularizado, até para você fazer o contrato. E também para você pensar nos aspectos da nota fiscal. Por quê? Porque hoje você tem a possibilidade de fazer a coprodução. E aí os dois entram na plataforma, um produtor com outro coprodutor. A plataforma já separa automaticamente, tá bom? Eu mesmo, na minha empresa de treinamento, eu tenho vários processos de coprodução. Tem cursos que nós ministramos que é com coprodução. E aí
A plataforma faz o split automaticamente das notas fiscais quando conectado um sistema de emissão de nota fiscal, e aí separa tudo, e aí você tem uma tributação menor. Se a sua relação de produção e coprodução for 70-30, por exemplo, você vai pagar imposto sobre os 70. Os 30 você paga pelo coprodutor. Não vai ter que um emitir nota fiscal para o outro e, consequentemente, pagar o imposto 2 vezes. Então isso é importante você considerar. E por fim, vou dar uma dica final aí. Pense como é que vão ficar outros aspectos que você precisa prever. Por exemplo, como é que vai ficar o investimento de tráfego? Vai ser feito somente pelo produtor principal, ou seja, o especialista? Quanto é que você vai investir em tráfego? O risco é todo seu? Ou você vai dividir, por exemplo, ali com esse coprodutor? Aí você precisa considerar também o percentual que cada um está assumindo. Exemplo, se é 50-50%, mas o risco é todo seu, será que realmente é uma condição adequada que você deve considerar como sendo válida para esse seu produto digital? Então, pense em todos esses aspectos. Pense em todos esses aspectos, porque isso pode fazer uma grande diferença. E aí, tem gente experiente nessas áreas todas que podem te ajudar. Tanto para te ajudar no lançamento, como te ajudar na parte burocrática, como é a Tactus aqui te ajuda para manter essa relação toda legalizada e você não ter problema. Também para te ajudar nos aspectos jurídicos, como advogados especializados em produtos digitais, em relações digitais de infoprodutores, coprodutores, afiliados, etc. Isso vai fazer uma grande diferença para você. Talvez você gaste um pouquinho tendo um auxílio de um profissional especializado, mas você vai evitar ter um problemão. E aqui, nos nossos conteúdos em vídeo, você encontra muita coisa, bem como também no nosso blog, você encontra muito conteúdo que vai fazer uma grande diferença para você. Tem algum conteúdo que você quer sugerir para a gente? Nos chame, nos fale sobre isso. Talvez não tenhamos o conteúdo e talvez já tenhamos o conteúdo que só indicamos para você. Isso vai fazer uma grande diferença. Tamo junto nessa. Deixe seu comentário aqui embaixo e nos encontramos no próximo conteúdo.